A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 9 do Evangelho de João e mais uma vez João vai contar para nós um milagre, outro milagre que Jesus realizou no sábado. O primeiro milagre que ele realizou no sábado foi curando aquele homem que estava enfermo, próximo ali ao tanque de Betesda, já estava enfermo há muitos anos, há mais de 30 anos. E Jesus vai curá-lo, e porque ele cura este homem no sábado, então ele passa a ser perseguido. E então, nós vamos ver agora no capítulo 9 que Jesus vai realizar uma outra cura. E como é que Jesus encontra com esse cego de nascença? Bom, Jesus estava caminhando, Jesus estava andando e de repente ele viu um homem cego de nascença. E os discípulos dele, ou seja, aqueles que estavam andando junto com ele, perguntaram para Jesus uma coisa que eu tenho certeza que em algum momento você já fez essa pergunta. Quando você vê uma pessoa enferma, você pensa, Deus, por que essa pessoa é cega? Ou por que essa pessoa é surda? Deus, por que essa pessoa é assim, né? Tem essa enfermidade? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Bom, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus, meus queridos, vai dar para eles uma resposta muito diferente de tudo aquilo que eles já haviam ouvido. Porque sempre uma situação de enfermidade, de doença, era relacionada ao pecado. Ou os pais pecaram ou a pessoa pecou. Só que aqui Jesus vai dizer não, nem os pais pecaram e nem ele pecou. Essa enfermidade que ele está passando agora, essa doença que ele tem, essa dificuldade que ele tem, aconteceu, versículo 3, para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, esse homem pode ser curado, alguém pode orar por ele, ele pode ser curado. E aí ele vai dizer no versículo 4, algo que é muito importante, ele vai dizer, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E quando ele diz é necessário que façamos não é eu façamos, é nós façamos. Então Jesus aqui está incluindo os discípulos e ensinando o quê? Aqueles que são da luz, porque Jesus disse no capítulo passado que ele era a luz do mundo, aqueles que pertencem a Deus são de luz, são de Deus, trazem luz onde estão. E portanto nós precisamos fazer as obras do Senhor enquanto é dia. E daí no versículo 5 ele vai dizer, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E isso, meus queridos, não somente Jesus, mas serve para nós, né? Enquanto nós estivermos no mundo, façamos as obras da luz, sejamos luz do mundo, não apenas com palavras, mas com obras. E nós vemos aqui que Jesus, ele vai fazer algo, e este algo que Jesus vai falar vai trazer cura. Igualmente nós, quando nós vemos uma pessoa que está enferma, nós devemos nos oferecer para falar, posso orar por você? E eu sei que talvez no seu coração já tenha passado aquele pensamento assim, poxa, mas e se eu me ofereço para orar pela pessoa e ela não é curada? Aí ela vai achar que o meu Deus não funciona, ou que o meu Deus não existe, ou eu vou ficar com vergonha, vai parecer que aquilo que eu estou ensinando não procede da verdade, porque eu orei e a cura não aconteceu. Bom, queridos, eu quero dizer para você algo que uma vez disseram para mim e acalmou meu coração a respeito disso. A cura da pessoa não depende de nós. Se Deus quiser curar aquela pessoa, ela será curada. Se aquela pessoa tiver fé e crer, ela será curada. A cura da outra pessoa não vem de mim ou de você. Quando você e eu nós oramos, nós somos luz do mundo. Mas quem está dando essa luz para nós, não somos nós mesmos. Nós somos a luz do mundo, né? Nós buscamos ser luz neste mundo porque cremos em Cristo que é a luz do mundo. Portanto, quando você ora por alguém, você não é responsável pela cura dela, mas você está fazendo aquilo que o Pai te mandou fazer, que era o que Jesus fazia. Jesus fazia as obras do Pai que o havia enviado. E aqui ele vai dizer nesse versículo que eu acabei de ler para vocês, né? O versículo 4. Façamos as obras daquele que nos enviou. Então, eu e você, nós temos que arregaçar as mangas e fazer as obras que o Pai nos mandou fazer. Aí o que Jesus faz? Olha que diferente. Se até agora a gente estava vendo Jesus falar com uma palavra,
e a pessoa ser curada, né? Tipo, levanta, toma o teu leito e anda, por exemplo. Ou na conversa com a mulher samaritana, que Jesus começou a curar o coração daquela mulher e mostrar para ela que ela era vista. Ele fala da vida dela. Se em alguns momentos Jesus usou a palavra, aqui Jesus fez algo diferente. No versículo 6, vai dizer que Jesus cuspiu na terra, ele fez lama com a saliva dele, e ele pegou essa saliva e untou os olhos do cego. Ele passou aquela lama nos olhos do cego, e aí ele disse para o cego assim: vai até o tanque de Siloé e vai lá se lavar. O cego foi, se lavou e voltou vendo. Eu quero que você imagine essa cena agora. Jesus faz a lama, coloca nos olhos desse homem e esse homem vai, com a ajuda de alguém, não sei, tateando, ele vai até o tanque de Siloé. E quando ele se lava, ele abre os olhos e ele vê. Quando eu li sobre esse milagre, queridos, imediatamente eu me lembrei do primeiro milagre de Jesus, em que a água se transformou em vinho. Porque João não vai contar para a gente exatamente que horas a água se transformou em vinho. Se conforme os servos iam pondo a água lá nas talhas, se já ia se transformando. Se enquanto os servos carregaram a água, se transformou em vinho. Ou se quando o mestre de cerimônia pegou, se transformou em vinho. A Bíblia não conta para a gente. E também aqui nesse exemplo, nós não sabemos se a hora que Jesus estava aplicando aquela lama, houve a cura. Ou se enquanto ele andava, houve a cura. Ou se quando ele lavou os olhos, houve a cura. O que o texto vai dizer é que assim, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Imagina só este homem tirando a lama dos olhos e de repente abrindo os olhos e enxergando. Esse homem, ele era um cego de nascença. Diferente daquele homem que estava no tanque de Betesda e que ele estava preso naquela condição por 38 anos. Este homem nunca tinha visto e de repente ele estava vendo. Bom, eu quero que você imagine a alegria, porque Jesus realmente, como luz do mundo, havia trazido luz aos olhos desse homem. E então o que acontece? Bom, esse homem ele é levado diante dos fariseus. Por quê? Porque as pessoas que viram aquele homem vendo falaram: peraí, esse não era o cara que estava mendigando e pedindo ajuda financeira, que não podia ver? Outros falaram: até parece, mas não pode ser, esse cara está vendo. E os outros falaram: não, não é. Então levaram ele para os fariseus. E aí João vai dizer para nós o que eu falei no princípio da meditação: era sábado. De novo, Jesus curou no sábado. Quem Jesus era para querer fazer o bem no sábado? Essa era a pergunta. Só que agora, queridos, havia um sinal. Não que fosse maior do que o outro, porque veja, o outro estava enfermo há 38 anos. O outro não conseguia se locomover há 38 anos. Só que agora Jesus havia curado um cego de nascença. Ele nunca havia visto. Ou seja, a impressão que dá, não querendo desmerecer o primeiro milagre, por favor, não é isso que eu estou querendo fazer, mas assim, Jesus continuou fazendo obras maiores. É tipo assim. E agora era incontestável. As pessoas conheciam aquele homem que ficava mendigando num lugar de grande circulação. Eles viam aquele mendigo ali pedindo. Bom, aí então os fariseus começam a questionar incessantemente aquele homem. Perguntam, o homem explica o que foi feito, aí eles perguntam, por fim chamam os pais. Eu até inclusive destaquei aqui o versículo 22, porque no versículo 20 e 21, os pais, quando são questionados, esse é o seu filho, não é? Ele não era cego de nascença? Como é que ele está vendo? Os pais foram extremamente evasivos na resposta. Eles disseram: olha, eu sei que ele é meu filho e eu sei que ele está vendo, mas eu não sei como é que ele foi curado, eu não sei quem pode ser essa pessoa. Ou seja, eles não tiveram coragem para falar a verdade, e João, como ele tem esse distanciamento do tempo, ele vai nos contar a razão. No versículo 22 ele fala: os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, se eles falam: olha, Jesus curou este homem, ele deve ser o Messias, eles seriam expulsos da sinagoga, que era o lugar da leitura da lei, que era o lugar da meditação, que era o lugar da comunhão. Gente, que momento difícil para essa família. E ao mesmo tempo, que decisão triste que tomaram, mas ao mesmo tempo, ok, eu consigo compreender. Só que eu imagino essa mãe me colocando no lugar dela, olhando para o seu filho, que ela viu que nasceu do jeito que nasceu. Ela criou uma criança cega e agora o filho dela via. Que difícil para essa mulher calar-se e não gritar aos quatro ventos dizendo: meu filho vê, eu quero conhecer este homem que curou o meu filho. Eu penso que
Eu penso que não poderia ter outro sentimento no coração desta mãe. Mas os pais, eles preferem permanecer na sinagoga. Eles preferem não ir contra os judeus, que eram aqueles, os fariseus, os saduceus, né, o sinédrio, eles eram aqueles que conduziam o povo, literalmente assim. Então eles simplesmente negam, vão falar dessa maneira, e aí então eles chamam novamente o moço que tinha sido curado para responder. E aí quando eles perguntam assim, como é que ele abriu seus olhos? No versículo 26. Queridos, eles já tinham perguntado isso para o moço antes. O moço vai responder assim, por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Eu fico imaginando a coragem desse homem, porque realmente, ao invés de estarem dando glória a Deus pelo milagre que estava diante dos olhos deles, eles estavam questionando do porquê que o moço tinha sido curado. Tipo assim, ninguém estava se alegrando com o milagre. Estavam simplesmente querendo pegar aquela situação e achar um pretexto para matar Jesus. Quantas vezes isso acontece com a gente também, né, gente? A gente tem ali um milagre, a gente tem uma resposta de Deus, a gente tem alguma coisa que nos enche o coração de alegria, a gente quer glorificar a Deus. E algumas pessoas que estão ao nosso redor e não entendem o Senhor, não acreditam em Deus, ficam mais questionando a situação do que agradecendo a Deus conosco. Triste. Bom, por fim, eles ficaram extremamente irritados, né, com o insulto deste homem, né, os judeus, os saduceus, os fariseus, e eles falam assim, discípulo dele é você, versículo 28. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Agora, gente, no versículo 30 até o 33, o homem dá uma resposta que é de cair o queixo. O moço fala assim, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Claro, ele falou isso e eles ficaram muito bravos, expulsaram ele da presença deles, mas eu fico pensando a ousadia desse homem de dizer, olha gente, eu não sei o que vocês querem dizer, mas se esse moço não fez isso da parte de Deus, fez isso da parte de quem, né? Esse homem, com muita coragem, defende o Senhor Deus, né? Não apenas defende Jesus, mas defende aquele que está fazendo as obras. Ele vai dizer, se este homem, se Jesus, fosse um pecador, Deus não teria atendido. Porque Deus atende a voz, Deus atende o pedido daqueles que fazem e praticam, né? Que atende a sua vontade. E aí, então, o versículo 35 vai dizer que Jesus ficou sabendo que aquele homem havia sido expulso e Jesus vai falar com ele. E fala, você crê no Filho do Homem? E aí, aquele homem vai dizer, quem que ele é? Quem que ele é para que eu possa crer nele? E Jesus vai dizer, sou eu. Sou eu. E ele vai dizer no versículo 38, né? O homem vai dizer, eu creio, Senhor. E o adorou. João não vai dizer para nós como é que este homem adorou a Cristo. Não sei se ele o adorou dizendo o quanto ele era bom ou quanto ele era agradecido a Deus por ter enviado. Porque, queridos, eu não sei se você entende, mas Jesus não apenas curou os olhos daquele moço. Jesus deu para ele uma nova vida. Agora este homem podia ver. Agora este homem podia ter autonomia para andar, para se locomover, para tomar decisões. Agora esse homem ele era senhor do seu ir e vir. Esse homem podia fazer escolhas, esse homem podia trabalhar, esse homem podia aprender. Antes ele estava preso numa condição e agora não mais. Jesus não apenas o curou, mas Jesus deu uma nova vida para ele. E agora que ele havia reconhecido o senhorio de Jesus, ainda mais, porque agora ele entrava para a vida eterna. E aí então Jesus vai dizer para nós no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí parece que está contradizendo algo que eu falei no capítulo anterior, quando eu disse que Jesus ele não veio para julgar a mulher que foi pega em adultério. Então eu espero que eu consiga me explicar da mesma maneira que eu já deixei claro no outro episódio. Jesus ele veio para julgar, não porque ele veio para dizer gosto desse, não gosto daquele, mas Jesus veio para trazer a verdade. Aqueles que quiserem a verdade de Deus serão libertos, têm a vida eterna. Aqueles que amarem o Senhor têm a vida eterna. Mas aqueles que escolherem não caminhar com Deus,
não andar na verdade, esses já estão julgados. Então, quando Jesus diz, eu vim para julgar o mundo, é porque o Senhor Jesus veio para dar uma escolha. Você pode escolher. E escute, você não pode escolher pelo seu amigo, você não pode escolher pelo seu filho, você não pode escolher pelo seu marido ou sua esposa. A escolha é individual. A salvação, a decisão de seguir a Deus não pode ser tomada por outra pessoa. Não é porque eu sigo a Deus que as minhas filhas seguirão a Deus. Eu tenho que ensiná-las por atitudes, por palavras, eu tenho que incentivá-las, eu tenho que orar por elas. Mas a decisão dos nossos filhos é a decisão dos nossos filhos, porque a salvação é individual. E este homem acreditou. E Jesus disse, aqueles que vêm, ou seja, aqueles que acham que andam na verdade, esses vão ficar cegos. Mas aqueles que estão cegos, aqueles que dizem, Senhor, eu não sei, me ensina, esses é aqueles que passarão a ver. E aí, então, alguns fariseus que escutaram Jesus falando essas coisas pro moço, que foi curado, falaram assim no versículo 40, por acaso nós também somos cegos? E aí Jesus vai responder, olha, se vocês fossem cegos, né, se vocês não soubessem a verdade, vocês não teriam pecado. Vocês seriam inocentes porque vocês não sabem a verdade. Mas, porque vocês dizem, nós vemos, o pecado em vocês permanece. Ou seja, a única maneira desses homens realmente conhecer a Deus é se eles humildemente fossem perguntar para Deus e para as Escrituras a respeito de tudo o que estava acontecendo. Se eles tivessem se voltado para Deus e dito, Deus, este homem curou no sábado. O que está acontecendo? Deus, quem é este homem? Senhor, ele não está fazendo o que Moisés falou. Provavelmente, se esses homens tivessem buscado Deus com sinceridade, Deus teria mostrado para eles que o fato de Jesus curar no sábado não era o problema. Era possível, era lícito fazer o bem. Mas eles estavam tão presos nas suas tradições que eles não podiam deixar Jesus ser bem-sucedido diante do povo. Eles queriam a glória dos homens. E sem contar que, como eles endureciam seu coração, eles estavam debaixo do controle do diabo, como Jesus falou no capítulo anterior. Bom, se fosse para aplicar para as nossas vidas, eu diria para você que, em nome de Jesus, eu e você sejamos como este homem que teve os seus olhos abertos. Que eu e você, nós não neguemos Jesus diante das pessoas. Que quando alguém nos disser, mas você acredita em Jesus? Que nós sejamos como esse homem, sabe? Corajoso para dizer, sim, eu acredito em Jesus, você não? Sim, eu sou cristão, sim, eu tenho a minha fé. Mas isso é tão retrógrado, mas isso é tão... Ok, eu respeito você, por favor, respeite a minha decisão. E que nós possamos ter a nossa fé, não apenas por palavras, porque não adianta nada nós falamos que cremos em Jesus, se as nossas obras não forem luz. Nós precisamos olhar para esse capítulo 8, para esse capítulo 9, que estamos meditando e pensar, Pai, o Senhor é luz, me ajuda a ser luz também. Que a minha luz possa resplandecer nas trevas, que onde eu for, as minhas palavras e as minhas atitudes apontem para Ti. Amém? Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se o bom Deus permitir. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!